Pela primeira vez, os melhores forjadores da América Latina põem suas habilidades à prova. Tudo começa com um punhado de aço e um relógio. Após 2 rodadas, os participantes devem apresentar uma arma capaz de cortar, talhar e fatiar. Os 4 melhores se enfrentarão na grande final por $10 mil e o título de campeão do Desafio Sobre Fogo América Latina. Desafio Sobre Fogo América Latina. A Lança do Destino. Sou Victor Zamora, tenho 43 anos e sou do México. Apesar da minha aparente seriedade, me dá muita emoção estar aqui. Esta é a forja, onde os homens se transformam em deuses, como o deus Vulcano. Meu nome é Patrício Alpar, sou do México e tenho 35 anos. O meu pai me ensinou a usar os martelos, a golpear o aço, e eu dizia que eu queria ser como ele. Tenho que dar o melhor de mim, somar pontos para continuar na competição. Eu sou o Tom Silva, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, no Brasil. Eu tô bem animado com a tarefa de hoje e vim para fazer o melhor que eu puder dentro do que for proposto pelos juízes. Não exatamente fazer facas, mas forjar hoje em dia é um caminho sem volta para mim. Como se o fogo andasse comigo. Meu nome é Azael Zaragoza, tenho 37 anos e sou originário da cidade de Porto de Veracruz, México. Eu vim para dar tudo que eu posso. Confio na minha habilidade, mas eu sei que na forja tudo pode acontecer. Bem-vindos de novo, forjadores. Já sabem que um de vocês pode se coroar como campeão do Desafio Sobre Fogo América Latina e levar para casa $10 mil. Essa competição é disputada por 8 forjadores de 4 nacionalidades distintas, divididos em 2 grupos. Todas as suas facas foram avaliadas pelos nossos especialistas e vocês receberam os seguintes pontos. O Azael tem 100 pontos, o Tom, 75, o Victor, 50 e o Patrício, 0. É cedo demais para me render. Eu quero chegar até a final. Vou me esforçar ao máximo. Hoje é o segundo de 3 desafios que definirão quem de vocês passará à final. Após cada rodada, vocês serão avaliados por nosso jurado de experts, o mestre forjador Mariano Gugliotta e o especialista em artes marciais Antônio de Regil. Senhores forjadores, por favor, descubram suas bigornas. Perante vocês há barras de aço de diferentes características e distintas espessuras. Com essas barras, vocês devem forjar uma lança, como as utilizadas no século IX, parecidas com a Lança do Destino. Nunca fiz uma lança. Bom, vamos ver como vai ficar, né? O que estamos pedindo é uma lança do século IX. Esta lança inspirou a novela gráfica A Lança do Destino, de Indiana Jones. Tem o nome de uma das maiores relíquias do cristianismo. E como arma, era uma arma formidável, tanto no corpo a corpo quanto a cavalo. Eu tô rindo de nervoso, porque eu tô olhando para as ferramentas que tem em volta e não tem nada que me sirva para fazer uma lança. Então, eu tô rindo, mas eu tô apavorado, na verdade. Suas lanças devem respeitar os seguintes parâmetros. A lâmina tem que medir entre 30 e 34 centímetros. A espiga não pode ter menos de 15 centímetros de comprimento e 25 milímetros de diâmetro. E o comprimento total da arma não pode superar 49 centímetros. Vocês contarão com 10 minutos para fazer o desenho de suas lanças. E nessa oportunidade terão 4 horas para forjar suas lanças, fazer o tratamento térmico e o fio grosso. Após a primeira rodada, o jurado avaliará suas armas golpeando-as contra uma cota de malha. Quem obtiver o pior desempenho de todos vocês deverá entregar sua arma e não poderá somar pontos na tabela geral. Seus 10 minutos de desenho começam agora! Eu vou utilizar um desenho que eu vi dessas lanças na internet. Espero que a minha escolha seja correta. Depois o jurado vai decidir. Que seja o que Deus quiser. Já fiz muitas lanças antes. Me sinto tão capaz que posso replicar a Lança do Destino.
Para o meu desenho, eu vou respeitar totalmente as medidas e dar a ela o balanço adequado para que funcione. Estão muito concentrados. Têm um maior grau de dificuldade esse desenho, porque precisam criar o cone que formaria a espiga. E isso tem seu grau de dificuldade. Assim que viram a lança, ficaram pensando. O exemplo que nos mostraram é uma lança do século IX e seria a lança que espetou as costelas de Jesus. Uma lança bem clássica, todo mundo já viu na internet, todo mundo já viu em livros, e eu vou pelo simples para não ter possibilidade de erro. O desenho da minha lança está centrado em ter massa para resistir às provas que os jurados vão fazer. Esta é a primeira lança que eu faço. É complicada. Isso não é nada fácil. Eu tô muito nervoso. Forjadores, vocês têm menos de 1 minuto para terminar seus desenhos. Forjadores, o tempo de desenho acabou. Suas 4 horas de forja começam agora. Tenham em conta uma coisa, é um desafio muito difícil. E eu, na verdade, tenho dúvidas se eles vão terminar em 6 horas. Tivemos que escolher entre 2 tipos distintos de aço. Eu escolho um de nomenclatura 5160, que eu conheço bem. É o tipo que eu uso para fazer minhas espadas, e com esse me sinto confiante. Peguei a barra de aço mais longa. É uma excelente fonte de aço para fazer a ponta da lança. Há bastante tempo atrás eu fiz uma lança pequena em ferro, mas era um trabalho em ferro que é muito mais fácil de trabalhar. O que mais me preocupa é a espiga, o olhar da lança, que é a parte mais difícil de construir aí. Uma lança? Eu nunca fiz. Mas bom, vou aprender enquanto eu for forjando. Quem não tiver forjado antes uma lança não sabe o que está enfrentando. Não é nada fácil. O Victor é o primeiro a usar o martelete. É verdade. É uma coisa muito inteligente, é um desafio muito longo. São 4 horas de forja. E pro corpo é fundamental dar esse descanso. Esse martelo hidráulico me atrai como um imã. Vou aproveitar todo o seu poder. Rapazes, eu estou dando o exemplo. Venham forjar nesse martelo. Na minha oficina eu não tenho martelete, eu tenho uma prensa. É o que eu estou acostumado a usar. Eu só vou utilizar o martelete para ver como eu me saio. Porque eu nunca usei o martelete. O Patrício e o Azael estão fora do páreo. Não sabem o que fazer, não sabem nem como se mover. Olha, o Azael quebrou o martelo. Nosso martelo saiu do cabo, pelo menos não acertou ninguém. Que bom que ninguém estava perto. O que ele vai fazer agora sem esse martelo? É como o Thor sem o martelo, né? Minha principal ferramenta não aguentou. Acontece que ela tem uma irmã, então vamos nessa. O calor de hoje na oficina é brutal. O Tom está banhado em suor. Bola pra frente, Tom. O Tom tá bem nervoso. Tá suando horrores. Metal no chão! Vamos, água, água! Vai, levanta isso! Tá vivo! A peça que eu estou fazendo começa a cair da minha mão porque as tenazes que eu estou usando não são adequadas para segurar o que eu estou fazendo. E é isso, já estou cansado e a mão fica boba e cai mesmo. Forjadores! Já passou metade do tempo! Vocês têm 2 horas para terminar o fio grosso de suas lanças! Parece que o Victor tá com problema nas medidas. Os competidores sempre pensam que o aço que nós fornecemos é menor, mas dessa vez era aço demais. Ele não calculou isso. Diminuir a espessura do aço para formar o olhar é muito difícil. Você tem que dobrar e desdobrar várias vezes.
O desafio aqui é forjar o cone. Se o cone não é parelho, a haste não vai encaixar bem. E durante a prova, ela pode se soltar ou se quebrar. Estes são os riscos dessa peça. Estou obsessiva e compulsivamente checando as medidas do meu projeto. Tem que ser perfeito. Me atrasei um pouco na ponta porque exagerei. Puxei o metal demais. Ficou muito longo, então tive que cortar a ponta em 2 ocasiões. Em uns 20 minutos eu termino de dar forma pra lâmina. Ah, olha só que lindo. Dá pra ver que é um desafio bastante complicado pra eles. É uma arma de 2 gumes, literalmente. Claro, é. Que tem um corpo ao centro, que tem uma espiga em forma de cone. E fazer o cone é todo um processo. É uma coisa bem difícil. O Victor estava trabalhando com martelete e deixa cair a peça, mas não se mexe para levantá-la. Caiu sobre os cabos. Anda logo, Victor. Não, Cuidado aí com o cabo, Victor. Levanta logo isso aí. O que mais acontece numa oficina é esse tipo de acidente. Agora, os cabos estão queimados? Não podemos usar o martelete? E agora isso vai afetar todo mundo? Agora temos que voltar pro martelo. E ainda por cima, o meu quebrou. Se fosse de propósito, as pessoas perdem os dentes por fazer essas coisas. Da onde eu venho. O uso do martelete foi uma constante. O primeiro que começou a usar foi o Victor, mas foi ele que o quebrou. Ele quebrou sem intenção, por não conseguir segurar com o alicate. Bom, agora estão todos sem martelete, vamos ver como é que isso vai terminar, né? Bom, o Tom é o único que não tá na lixadora. Ele decidiu ir soldar. Quando você faz o cone para pôr a vara, fica aberto. Geralmente, se usa um pouco de soldadura elétrica para reforçar esse cone. Eu só consegui perfurar um buraco, não tô conseguindo perfurar o outro e o meu tempo tá acabando. O tempo tá quase acabando, estou tentando fazer os orifícios para os pinos, porque uma vez endurecido vai ser quase impossível. O que vocês acham das medidas das peças dos participantes? Algumas parecem um pouco mais longas do que nós pedimos. É provável que estejam bem no limite. Forjadores! Faltam menos de 10 minutos! Acabei de temperar, não endureceu. Tenho que temperar outra vez e só faltam 10 minutos. Estou liberando tensão. Estou fazendo Kung Fu. É ótimo para liberar a tensão. Tem que temperar e, além de tudo, tem que fazer o furo, que é uma exigência da peça pelos juízes. Estou normalizando e retificando ao mesmo tempo. Essa é a primeira parte do ciclo térmico. Endureci a lança. Acaba de nascer a primeira arma mortífera. Vocês têm 1 minuto! Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tempo, senhores! Eu não consegui dar a forma que eu queria e nem a espessura que eu queria. Então eu não estou muito seguro quanto ao resultado dele. Forjadores, chegou o momento em que temos que comprovar a dureza dessas lâminas. Quem tiver o pior desempenho deverá entregar sua arma e abandonar por hoje a competição. Além disso, não poderá somar pontos na tabela de posições. Forjadores,
A cota de malha é uma armadura feita de anéis de ferro entrelaçados. Sua invenção é atribuída à tribo celtas, no século V a.C. Nesta oportunidade, eu vou testar suas lâminas, golpeando-as contra uma cota de malha. O importante aqui não é o que suas lâminas fizerem com a cota de malha, mas o que a cota de malha fizer com suas lâminas. Victor, você é o primeiro. Preparado? Sim, senhor. Vão comprovar a resistência da minha lança. Tá no papo. Não há nada mais resistente nesta oficina. Victor, sua lâmina apresenta uma ótima forma, ótima resistência. A ponta entortou levemente, mas, no geral, é um ótimo trabalho. Eu sabia. É como eu falei, não tem erro. Patrício, preparado? Sim. São muitos sentimentos quando você entrega a sua peça ao jurado. Você quer que tudo saia bem, mas qualquer coisa pode acontecer. Patrício, sua lâmina não teve nenhum dano. Apresenta uma curvatura que já tinha antes. Acho que você pode corrigir. Sua lâmina vai resistir. Ótimo trabalho. Muito obrigado. Tom, é a sua vez. Preparado? Sim, pronto. Tom, sua lâmina não apresenta dano nenhum. É bastante resistente. Eu corrigiria alguns detalhes. Sua lâmina resistirá. Bom trabalho. Eu quero muito ficar com essa cota de malha porque ficou um buraco, ela tá bem destruída pela minha peça. É uma lembrança muito boa disso que eu tô vivendo aqui. Azael, preparado? Vai em frente. Azael, sua lâmina me parece um pouco pesada. Fora isso, não apresenta dano. Sua lâmina vai resistir. Ótimo trabalho. Obrigado. A minha arma está um pouquinho maior, porque eu desenho para pessoas grandes e passou pela prova ilesa. Então é uma boa arma. O jurado já fez as provas necessárias para comprovar a dureza e a resistência de suas lâminas. Agora chegou o momento de deliberar e decidir quem terá que abandonar por hoje a competição. Por favor, podem ir à sala de descanso. Começamos com o Victor. Respeita o formato histórico da lança do século IX que pedimos. Tem algumas marcas que sofreu no teste, mas são corrigíveis porque tem muito material para retirar e acho que ele pode conseguir uma boa peça. Não sei o quanto ele vai conseguir que um cabo fique sólido aí dentro, porque o diâmetro é muito pequeno. E esta tonalidade indica que o material não está totalmente uniforme. E podemos dizer que tem problemas de falta de dureza na ponta. Sim. Essa foi a do Victor. Agora vamos com a do Patrício. Quanto à historicidade, seria uma lança da Idade Média, mas não é do século IX. Tem um bom acabamento no fio. Adorei o cone, é grande, tem um bom diâmetro. No cabo ficou esse
uma dobra, assim como se fosse pra apoiar o dedo. Ficou bem legal. É mesmo, eu gostei. Tem umas falhas importantes, que acho que ele tem que corrigir, para não ficar desbalanceado. O peso não está mal. Eu acho que é uma boa lâmina. Seguimos com o Tom. Olha, quanto ao formato, bom, eu nunca vi isso em uma ponta de lança europeia. Eu olho e a impressão que eu tenho é que é uma arma africana. Concordo totalmente com isso. Muitas tribos africanas usavam esse tipo de forma pela aparência de pena. Exato, uma pena. Inclusive dá pra ver essas listras, né? Agora, quanto à estrutura, a lâmina tem bastante material para se retirar e fazer dela uma arma afiada. Azael. O Azael nos deu uma ponta de lança funcional, resistente, tem bom nível de penetração, tem uma falha aqui no fio, que é um desnível no desbaste. Ok. Esta lâmina tem um erro muito grande de desenho, que é que o fio não chega até a base da lança. A lança tem fio completo, até onde começa o cone. Aí se encontra a lâmina. Esta lâmina chega até aqui. Aqui ela é cega, completamente grossa, tem 6 milímetros. Bom, senhores, acho que chegou a hora de pensar nas medidas. Bom, vamos começar com a do Victor. Ok. Mariano já tomou uma decisão? Sim. Antônio? Sim, eu já tomei a decisão. Forjadores, o jurado já testou suas armas e já deliberou. Eles já sabem quem tem que abandonar por hoje a competição e não poderá continuar na seguinte etapa, onde poderão terminar suas armas e receberão os pontos que estão em jogo. Nesta ocasião, a decisão vai ser difícil para o jurado, porque os 4 passaram pelas provas excelentemente. O forjador eliminado nessa parte da competição é... o Azael. O fio tem que chegar até onde começa o cone. E é aí onde contamos o comprimento da lâmina. Neste caso, quando medimos sua lâmina, ficou curta para os requisitos. Azael, por favor, entregue sua arma. Paciência. Fiz uma má decisão no desenho. Tinha que ter feito de outro jeito, mas... é assim mesmo, é a competição. Meus parabéns. Estão na próxima rodada. Victor, acho que você tem que arrumar algumas coisas. Quem sabe um pouco de dureza em alguns pontos. Mas acho que você tem suficiente material para trabalhar nisso. E a arma pode ficar excelente. Já quero continuar com o desafio. Eu vou deixar esta lança um primor. Patrício, precisa corrigir alguns aspectos da amolação. Meio irregular na seção de corte, mas você tem material para fazer isso. Historicamente, não é especificamente do século IX, mas é uma lança europeia medieval. Tom, é uma ótima lança. Passou pelos testes tranquilamente. Mas para mim parece uma lança africana. Você fez até um traço de polimento que se parece com uma pena, como faziam os africanos. O pescoço é muito bom. E no cone, preste atenção nas medidas. Obrigado. Forjadores, para terminar essa lança, é muito importante levar em conta os aspectos históricos. A lança do destino é conhecida como a lança sagrada. Sua história se origina no Evangelho segundo João, onde se conta que um centurião romano a utilizou para liquidar Jesus na cruz. Mas quando a lança penetrou o lado do seu corpo, jorraram sangue e água, o que foi interpretado como um milagre. A partir dessa história, acredita-se que a lança do destino é sagrada e que se o portador a perder, ele morrerá. A lança do destino ganhou popularidade e foi utilizada nos campos de batalha na Idade Média. Neste ponto, vocês terão 2 horas para terminar o fio de suas armas e a empunhadura. Finalizado esse processo, o jurado avaliará suas armas, cortando cactos e golpeando-as contra armaduras semelhantes às da Idade Média. Para fabricar a haste de suas lanças, vocês encontrarão na oficina madeira ou bambu. Estão preparados? Sim. O tempo começa agora!
Bom, começou a segunda etapa e o Tom foi imediatamente corrigir a parte Perfilar histórica, a lâmina. a forma da lâmina. A minha lâmina está superdimensionada e com o formato errado. Mas na primeira hora eu vou ajeitar o formato e limpar imperfeições que a lâmina tem. Preciso mudar o formato dessa lança, de uma lança africana para uma lança medieval. Estou fazendo o cone de madeira para o olhar da lança. Esta é a parte mais importante aqui. Escolhi a madeira para a haste da minha lança porque é mais maciça. O bambu não serve para nada. Preciso me concentrar muito na empunhadura da minha lança. Se não fizer o encaixe perfeito, a lâmina pode sair voando e pode haver um acidente. Olha o que tá acontecendo. O Victor encaixou a lâmina na haste e agora tá tendo problemas para tirar. Sim, exatamente. Isso quer dizer que o cone e a haste têm o mesmo diâmetro. Está E aí justo, ficou muito ficou apertado. preso. Olha, se ele não conseguir tirar, não vai poder terminar a lâmina. Nessa parte é preciso ser muito meticuloso. Não tem margem para erro. Forjadores! Vocês têm 1 hora para terminar suas armas! 1 hora! Nesta altura da competição, fisicamente me sinto cansado, mas não esgotado. O Tom não parou de lixar. Continua lixando e tá polindo a lâmina, consertando esses detalhes. O Victor parece que já terminou de polir a haste e finalmente o Patrício começou a trabalhar na dele. Este é um dos desafios mais pesados. Tem muita tensão entre os participantes. Já passou 1 hora e continuo trabalhando no cabo e tá me fazendo perder muito tempo. Eu nunca faria o que o Patrício está fazendo. Nunca. Ele deixou a haste muito fina. Isso pode ser um grande erro, porque ela pode quebrar na hora de impactar. O Patrício realmente tem falhas técnicas na fabricação. Eu tô há muito tempo na lixadeira, mas eu não consegui fazer tudo o que eu precisava. Só que se eu não parar agora e montar o cabo e o pino, eu vou entregar uma peça incompleta, ou seja, eu não vou entregar uma peça. Estou atrasado, agora eu tenho muito pouco tempo. Agora o que eu tô fazendo é tipo... Eu tô apenas biselando para terminar de afiar e começar a fixar a haste nesta lança. É um exagero de tempo. Todo mundo já deveria ter terminado. Eu acho que estão muito cansados. Foram 4 horas de forja, foram 2 horas para finalizar o trabalho e colocar a haste. Acho que estão querendo que a gente prove as lâminas. Eu estou ansioso para prová-las. Forjadores, acabam de entrar nos seus últimos 10 minutos! Faltam 10 minutos para terminar. Eu tô conseguindo encaixar e colar o cabo. A 10 minutos do final, só me resta ficar relaxado e apresentar o meu trabalho. O Victor terminou, como sempre, muito rápido. Bom, vamos ver se o resultado acompanha a velocidade, né? Os jurados ainda não viram esta lança, mas eles vão ficar de boca aberta. Boa, meu velho. Eu já terminei a lança, já terminei a tempo e ainda sobrou um pouquinho.
Falta muito pouco tempo, eu já vi que meus colegas já terminaram, mas isso não me importa. A minha competição é comigo, de entregar a melhor peça que eu puder dentro dos parâmetros que os juízes me pediram. Eu vou aproveitar para ajustar o fio, porque eu sei que o teste que vai definir realmente é um teste de corte. Eu vim aqui para aproveitar cada segundo para fazer as melhores peças que eu puder. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e tempo! Pronto? Prova superada. Forjadores, os jurados farão uma prova de fio e letalidade com cada uma de suas lanças. E isso será decisivo para distribuir os pontos que estão em jogo. Estão preparados? A diferença entre uma lança bem feita e uma perfeita é o fio. Se suas lanças são perfeitas, serão afiadas. E não terão problema para cortar estes cactos. Victor, você é o primeiro. Tá preparado? Pronto. Eu também. Minha lança não vai fazer só um bom corte, vai fazer um corte impecável. Victor, os cortes são limpos. O único defeito é que o cabo poderia estar um pouco mais lixado. Mas numa situação de combate eu não teria problema em usá-la. Sua lança é afiada, sem dúvida. Eu já sabia. Meus parabéns. Muito obrigado. Patrício, é a sua vez. Tá preparado? Sim. Minha lança vai cortar esses cactos como se fossem papel. Ficou super afiada. Patrício, ela é sem dúvida uma arma muito afiada. Cortou perfeito. Eu vejo uma pequena deformação no corte devido a um deslocamento que a peça tem. No resto dos aspectos, é uma arma afiada. Meus parabéns. Muito obrigado. Minha lança corta, apesar de que tem uma leve curvatura. Como eu não percebi, poderia ter corrigido. Tom, é a sua vez. Tá preparado? Sim, por favor. Ela dá uma boa sensação. A lâmina está bem reta. O cone é caprichado, como nós vimos enquanto você trabalhava. Talvez um pouco fina para uma lança, mas é uma arma afiada. Meus parabéns. A prova de cortar o cacto é como cortar papel. Fio mal feito eu não faço. O que me preocupa é o teste seguinte, que é contra uma armadura de verdade. Forjadores, a lança do destino foi muito utilizada durante a Idade Média, época dos cavaleiros de armaduras. Ela era chamada de Rainha das Batalhas. Era tão letal que podia atravessar uma armadura e penetrar o corpo dos inimigos. Nesta prova, vou atravessar essas armaduras com as pontas de suas lanças. Victor, você é o primeiro. Preparado? Sim. Victor, sua arma não está amassada em nenhum lugar. Deslizou perfeito com a lâmina. Dá pra ver que não tem fio na ponta e, mesmo assim, entra perfeitamente. Sua arma é letal. Muito obrigado. Prova superada. Esta lança merece até um nome. Ela vai se chamar Língua de Sogra, de tão mortal que ela é. Patrício, preparado? Sim. Sua vez.
Sua arma é muito afiada. Tive que compensar porque ela tem certa curvatura e, no entanto, ela tem boa penetração. Sua arma é letal. Obrigado. Tom, é a sua vez. Pronto? Sim. Eu tô muito nervoso agora porque eu tenho certeza que a lança vai quebrar quando espetar a armadura. A ponta da sua lança é leve, o que é muito bom. O fio é ótimo. Não ficou amassada. Definitivamente é um bom trabalho. Sua arma é letal. Muito obrigado. Esse é o melhor momento que eu tive até agora. Foi uma delícia assistir esse teste. Forjadores, chegou a hora de deliberar para poder distribuir os pontos que estão em jogo. Por favor, podem ir à sala de descanso. O que acham de começarmos com o Victor? O que mais me chama a atenção é que ela é linda. Tem um ótimo acabamento. O pescoço da lança é onde a lâmina se converte na espiga. A transição está feita perfeitamente. Como crítica, diria que a seção de corte é convexa, né? E historicamente não era assim. São bem estritos. Detalhes que a gente não tem tempo de acertar em tão pouco tempo. É. E o que você me diz do fio? Está muito afiada. No entanto, a ponta não está afiada. O que podemos dizer da lança do Patrício? A primeira coisa que eu vou dizer é que esta lança tem um desvio muito acentuado. Vimos isso no corte dos cactos. À simples vista, olhando daqui, ela tá torta. Tá torta. Tem que compensar porque tá torta. Se você bate do outro lado, ela vai, né? Mesmo assim, tem uma ótima dureza. Está muito afiada. Como ponto a favor, eu diria que um nervo central, embora tenha imperfeições. Só falta o Tom. Eu preferia não estar aqui, preferia estar sem pensar em nada, até decidirem o que vai acontecer. O que vemos nessa ponta de lança do Tom? No princípio, parecia uma ponta de lança africana, mais que uma medieval. Ele corrigiu bastante a historicidade da peça. O que eu quero destacar é o nervo central, reto, com alguns defeitos mínimos de um trabalho em tão poucas horas. Conseguir isto à mão, e a mão alçada, como ele fez, é muito difícil. Conseguir que a ponta da lança fique reta é uma arma muito leve, muito afiada. Ele tirou muito peso, no entanto, ela não perdeu corpo justamente porque tem essa guia. É uma arma definitivamente letal. Como falha, eu encontraria erros de acabamento. Se ela tivesse sido mais polida, teria entrado muito mais. Ela é efetiva, é uma arma efetiva. Definitivamente, esses forjadores dificultam as coisas toda vez que apresentam essas peças, mas são vocês que têm que decidir e eu imagino que já ficou clara essa decisão. Sim, definitivamente. Isso mesmo. Forjadores, recordando, o melhor de todos receberá 100 pontos. O segundo receberá 75 pontos. E o terceiro receberá 50 pontos. Nossos jurados já avaliaram suas armas e já decidiram como vão distribuir esses pontos que estão em jogo. O terceiro lugar será entregue para o Patrício. Patrício, você fez uma arma resistente. Tem alguns erros de confecção. Tem uma curva, tem alguns detalhes de forja que é preciso ir melhorando. Como você pode ver, ela está torta. E tem um detalhe ou outro de forja, como diz o Mariano, que poderiam deixá-la mais bonita. Passou um pouco da medida e nada mais. E fora isso, você fez um bom trabalho, tem uma dureza excelente. É justa a decisão que os jurados tomaram. Minha peça teve algumas falhas que eu não corrigi. E por isso que eu fiquei no terceiro lugar. Victor, Tom, entre vocês dois está o ganhador. O Tom, sem dúvida, é o mais forte dos forjadores, mas eu vou deixá-lo pra trás. E o ganhador desses 100 pontos é... o Victor.
Tom, você conseguiu mudar. Isso parecia uma arma africana. Terminou sendo uma arma europeia. Meus parabéns. Obrigado. Você fez uma arma magnífica. Tem uma seção de corte espetacular para uma arma feita assim à mão livre. Eu sei que é muito difícil fazer o nervo central. Ela tem algumas falhas de acabamento na parte do cabo. Você passou muito tempo na retificadora para corrigir o que tínhamos pedido e fez isso muito bem. No entanto, ainda há muitos defeitos. Vemos defeitos de polimento, defeitos de detalhes que poderiam ter ajudado para que a sua arma fosse maravilhosa. Os pequenos detalhes às vezes inclinam a balança. Fora isso, é uma arma formidável. E a competição continua. Você está aí. Então bola pra frente. Obrigado. Victor, se eu tivesse vivido na Idade Média, teria tido essa lança. É perfeita em corte e penetração. Um acabamento perfeito, bonito. Tenho que dizer que ela é linda. É uma peça de design quase. Como crítica, diria que a seção de corte convexa não é tão histórica, ou do período histórico, mas é uma lança medieval, muito funcional. Meus parabéns. Victor, efetivamente, sua dedicação no polimento da peça e nesses detalhes é impecável. Se você tivesse mais tempo, com certeza teria feito algo a mais. Eu acredito que é uma arma contundente, é uma arma letal, e eu acho que é uma arma muito bonita. Gostei muito mesmo de usá-la. Esses 100 pontos eram para mim, eu vim atrás deles e não iam escapar por nada no mundo. Forjadores, quero dar os parabéns. Tiveram 6 horas de forja muito fortes, cansativas, e nos entregaram excelentes peças. Vocês já podem se retirar, descansar, e nos vemos em outra oportunidade, aqui nessa forja. Ser nomeado o melhor forjador da Lança do Destino me enche de tanto orgulho que ele nem cabe no meu peito. Depois de terem forjado 2 armas, a tabela de posições ficou assim. O Patrício está em quarto com 50 pontos. O Azael em terceiro com 100 pontos. E temos um empate com 150 pontos entre o Victor e o Tom. Só falta um desafio para definir qual desses 4 forjadores passará diretamente à final. $10.000 e o título de campeão do desafio sobre fogo América Latina estão em jogo. Oi, eu sou o Tom, participo do Desafio sobre Fogo América Latina. Você pode conferir os episódios completos dessa temporada aqui no YouTube do History. É só clicar nessa playlist que nós preparamos para você. Torçam por mim.